Ah, nem. Ó que trem lindo isso aqui. Olha lá, olha. Tá saindo uma folhinha nova na minha taioba. Oh, que lindeza. Tá se sentindo velho? Acha que tá sem tempo para fazer as coisas, para se mudar? Se você é novo aqui no canal, esse aqui é o Ana Sem o Véu. Eu sou a Ana Martins. E se te interessa esses assuntos de autoconhecimento tratado com bom humor e com leveza, já se inscreve aí no canal, né? Deixa seu like e ajuda a crescer esse canal e divulgar essa mensagem para mais pessoas. Bom, o assunto hoje é sobre envelhecimento. Envelhecimento em que sentido, Ana? Em múltiplos sentidos. Eu tenho escutado muito pessoas no meu convívio dizendo que estão se sentindo velhas. Eu estou vivendo meu 30º ano de vida. Então, essa idade dos 30, sempre tem alguém falando: depois que você fizer 30, aí você vai ver o que é, como é a vida, né? E sempre tem um marco ou outro marco que as pessoas sempre vão falar. Depois que você se tornar mãe. Depois que você fizer 30. Depois que você entrar na faculdade. Depois que você sair da faculdade. Aí depois que você tiver num emprego durante algum tempo, aí você vai ver como é. A questão é, o que mais importa? É a idade cronológica? É a idade fisiológica? É a idade mental? Qual dessas idades é a idade que realmente a gente tem que levar em consideração para ter um parâmetro se a gente está ficando velho ou não? Enfim, são tantas possibilidades que a gente escuta muita coisa e não sabe o que é melhor sentir, como é melhor tratar esse assunto. Muitas pessoas usam a idade cronológica para falar sobre essa questão de se sentir velho. Bom, eu tenho primos que são primos bem mais jovens que eu. Minha família é uma família grande. E eu tenho primos que, quando eu entrei na faculdade, quando eu saí da faculdade, eram crianças. Eram crianças entrando na adolescência. Hoje, eles estão entrando na faculdade. Eu já saí da faculdade há muito tempo, já fiz pós-graduação. E o que eu vejo? Eu olho para eles e me sinto velha? Não. Eu olho para eles e falo, cara, que legal, que bom que eles estão crescendo, que bom que eles estão entrando na faculdade, que bom que eles estão tendo outras experiências. E eu vejo as experiências deles e eu percebo que faz parte do crescimento. Eu sou melhor ou pior que eles por ter vivido mais, porque a minha idade cronológica é um pouco à frente da deles? Não. Na realidade, ninguém é melhor do que ninguém. Vocês não concordam comigo? Enfim, outras pessoas vão usar a idade fisiológica para usar isso de parâmetro, né? Vão usar a idade fisiológica de parâmetro. Então, muitas vezes elas vão se olhar e vão falar: puxa, mas nossa, eu tô com uma ruga aqui, eu tô com cabelo branco, e vão se sentir velhas por isso. Tudo bem, eu não tenho tantos cabelos brancos assim para me usar como parâmetro para isso. Tem alguns cabelos brancos na minha vida e até me lembro quando surgiu meu primeiro cabelo branco. Eu tinha 24 anos. E aí eu virei
virei para minha mãe, mostrei para minha mãe os cabelos brancos e falei: mãe, será que quando eu tiver a cabeça toda branca lá, com os meus 60, 70, não sei, 80 anos, será que eu vou me lembrar que meu primeiro cabelo branco foi com 24? E a minha mãe virou para mim e falou assim: qual é a relevância dessa pergunta? E eu olhei para minha mãe e falei: realmente, a relevância dessa pergunta é mínima, né? Por quê que eu, quando tiver a cabeça toda branca, vou querer me lembrar, né, do meu primeiro fio de cabelo? Talvez como um dado de nostalgia, como um dado de carinho, de cuidado, mas muito mais. Eu vou me lembrar, talvez, desse momento em que eu percebi que eu tinha um cabelo branco na minha cabeça, muito mais pelo diálogo que eu tive com a minha mãe, pela vivência que eu tive com ela ali naquele momento, né? Outras pessoas, né, vão usar a idade mental para ser um parâmetro na vida delas. E aí, essa questão da idade mental, ela já é uma questão muito mais profunda. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma criança ferida dentro da gente que vai aflorar, que vai se manifestar em muitos momentos da nossa vida em que a gente vai estar se sentindo prejudicado, em que a gente vai estar se sentindo excluído, em que a gente vai se sentir responsável por algum sofrimento ou em que a gente vai detectar que nós estamos sendo feridos, principalmente. E do que isso depende? Isso depende das nossas vivências. As vivências que nós temos quando nós somos mais jovens, quando nós somos crianças, quando nós somos apenas um bebê no ventre das nossas mães. E há quem acredite, e se você está nesse rol de pessoas, também vamos levar em consideração os nossos registros de outras vidas, ou os nossos registros acásticos. E quando nós vamos falar disso, aí a coisa dá pano para manga. É um assunto muito extenso. E nós tratamos a nossa vida, nós vivemos a nossa vida, nós cocriamos as nossas realidades, as nossas experiências muito baseadas nessa criança ferida, muito baseados nos traumas, nos choques que nós tivemos quando éramos muito jovens. E quando eu digo choques e traumas, não são coisas, oh meu Deus, eu fiquei atordoado. Não, muitas vezes um pai que está precisando de silêncio num espaço vai falar: menino, eu vou colar sua boca com cola porque agora eu preciso de silêncio. A criança, ela não vai entender isso da maneira figurativa que o pai quis trazer. Ela vai entender aquilo de uma maneira literal. Isso pode criar algum choque ou algum trauma, ou os dois, ou um choque e trauma naquela criança. E aquilo pode ser algo que vai definir alguma vivência da vida dela, que vai definir alguma coisa que ela vai viver no futuro. É claro que quando a gente fala sobre momentos em que existem dores profundas, em que existem experiências, vivências que são muito dolorosas, claro que também serão choques e traumas. Porém, os choques e traumas, eles são criados a partir também de vivências simples, de vivências que hoje você, com a cabeça de adulto, pode olhar e pode falar: ah, mas aquilo dali não me criou nada, né? Então, quando a gente fala sobre idade mental, sobre idade da nossa mente, a gente oscila muito, né? É muito comum, às vezes, a gente ver: ah, o fulano é muito infantil. Mas muitas vezes a gente pode perceber que nós mesmos temos atitudes infantis no nosso dia a dia. E isso vai se manifestando à medida em que você vai vivendo, à medida em que você vai tendo novas experiências, né? Então,
nós podemos olhar para isso de uma maneira muito mais amorosa, muito mais tranquila. Porque a questão da idade, seja ela a idade mental, seja ela a idade cronológica, seja ela a idade fisiológica, ela pode ou não definir algo para você, definir algo para a sua vida. E por que é isso? Isso é importante para você? Por que deveria ser importante essa questão de idade, essa questão de você sentir que você está sem tempo para fazer as coisas? E a questão é, ninguém está sem tempo para fazer. O tempo, ele é o mesmo para todos. O dia de todo mundo tem 24 horas. Então, essa é uma oportunidade de uma lei divina que nós temos, que é a lei do tempo, que ela vai sim, de maneira mais básica, correr da mesma maneira para todos. Então, por que tem certas pessoas que têm uma idade fisiológica muito menor do que a idade cronológica? Por que tem algumas pessoas que têm idade mental muito mais alta do que a sua idade cronológica? E por que tem gente que tem uma idade fisiológica muito maior do que a idade mental e a idade cronológica? Isso tudo depende das nossas vivências. Então, vivemos a vida à maneira que nós achamos que é a mais adequada para nós. Escolhamos as nossas vivências, escolhamos o que nós vamos viver, o que nós vamos testemunhar de maneira muito, muito delicada e amorosa. As escolhas que a gente tem através do medo são escolhas que quase sempre, ou sempre, para não dizer sempre, são escolhas não muito interessantes para nós. É muito melhor que a gente escolha através do amor, através da delicadeza, através da gentileza, através da leveza. E isso depende muito do quanto a gente está se perdoando com relação às vivências que nós tivemos no nosso passado, as vivências que nós tivemos quando nós éramos crianças, quando nós éramos adolescentes. Então, o perdão, ele se faz urgente na nossa vida e ele só é alcançado quando nós realmente percebemos a nossa autorresponsabilidade diante da nossa vida, diante do que nós cocriamos para nós. Se eu passei por uma experiência traumática quando eu era criança, é porque aquilo de alguma maneira fez sentido para a minha vida. E eu só vou deixar de viver permitindo que aquela vivência guie outras experiências da minha vida quando eu genuinamente perdoar aquelas pessoas que me fizeram mal, aquelas pessoas que me fizeram sofrer. E esse perdão, ele vem através dessa autorresponsabilidade. Ele vem através do momento que nós percebemos que nós não somos vítimas de nada que acontece conosco. Nós temos a autorresponsabilidade de cocriar todas as situações e perdoar a nós mesmos e as pessoas que estão envolvidas nessas memórias é muito importante para que nós vivamos de uma maneira muito mais leve e muito mais tranquila. E aí sim, a gente deixar de ter essa impressão de que o tempo está passando rápido demais, de que eu estou ficando velho e de que não vai dar tempo de eu realizar os meus sonhos. Essa questão do tempo é uma questão que perpassa
por gerações e gerações. Na época dos meus pais, sucesso era alcançado com muito menos idade, ou existia uma possibilidade maior de se alcançar o que eles diziam sucesso, muito entre aspas, com muito menos idade cronológica, né? Meus pais conquistaram muitas coisas materiais na vida que eu hoje, vivendo meu 30º ano, ainda não conquistei. E tá tudo bem. São outros tempos, são outras vivências, são outras pessoas. E eu estou disponível para viver o que a vida tem para me oferecer, perdoando o meu passado e estando apta, estando disponível ao futuro que me vem pela frente. Essa é uma reflexão que eu fiz e que eu espero que faça sentido para muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo. E para quem curtiu essa reflexão, dá um like aí no vídeo, compartilha com os amigos de vocês. E é isso, um beijo e até semana que vem. Tchau!